Dando continuidade, nós vamos fazer a apresentação agora de um outro caso de sucesso, um caso de sucesso de batch control. O tema é produtividade flexível com sistema baseado na ISA S88. O palestrante é o Mr. Alan Junks. Ele já implementou umas meia dúzia, quantos sistemas desses? 18 units. Então, ele já implementou 18 units baseado em S88, né, o batch. Ele é da SPI, mas esse case que ele vai mostrar é da Dow, Corteva. O Alan é engenheiro eletricista formado na São Judas, tem 10 anos de experiência em automação industrial e foco na indústria de processos. Atuou profissionalmente na Alemanha e nos Estados Unidos, e iniciou a sua carreira aqui mesmo na SPI como estagiário. Para falar de batch, o que a gente tem que começar, na verdade, antes de tudo, falar por que nós temos respaldo para falar sobre esse assunto, né? A SPI, nos nossos mais de 25 anos de história, vem trabalhando com o batch desde 95. Nós tivemos um contato na ISA Show. Então, em 97 e 2006, nós tínhamos uma maquete. Nessa maquete, a gente tinha simulação de um processo com palestras e tudo mais. Na época, eu não estava aqui ainda, eu devia estar no ensino médio ou antes, mas a SPI já estava com esse contato aqui. E, desde então, a gente desenvolveu mais de 30 units em clientes variados, com plataformas variadas também. Raico, Colgate, onde a gente tem GE, Wonder, Exalta, foram 10 units lá, 10 reatores de resina. Corteva atual. Na verdade, a Dow mudou de nome, né? Foi uma migração, a Corteva e a AkzoNobel. Todo esse tempo, em todas essas units, a gente vem ganhando essa experiência nesse campo. Atualmente, a gente está até fazendo um outro projeto, partindo agora, um projeto na Corteva, com mais 8 units de batch. E vamos falar um pouquinho disso, um pouco mais enfocado daqui para frente. Mas antes, muita gente deve ler nas revistas de automação, o que é a S88, o que é um sistema em batelada. E tem lá que, em 1988, foi formado um comitê de estudiosos e empresas para montar o que seria um padrão de produção em batelada. E, em 95, foi quando lançada a primeira parte da norma. Mas, bem, não vamos sair da parte acadêmica, o que isso significa? Flexibilidade. Antigamente, até tem empresa até hoje que eu tenho toda a minha receita moldada no programa do CLP. Então, para eu trocar uma ordem de um processo, para eu trocar, muitas vezes até as quantidades, se não foi bem feito ou se não foi pensado nisso, o cara tem que entrar no código e alterar isso daí. E vamos... Performance. Eu tenho um ganho em performance também. Qualidade e segurança. Vamos voltar para a flexibilidade. Na flexibilidade, a gente tem facilidade na criação e alteração de receitas. Muitas vezes você queria trocar a ordem de uma adição, adicionar alguma coisa a mais, Houve um caso desse na nitroquímica, a gente precisava adicionar uma segunda agitação depois de uma adição. A gente teve que fazer o que tinha que ser feito, ou remendar o software, ou coisa desse tipo. Atualmente, com o batch, você adiciona mais uma caixinha no final, compila, não precisa nem abrir o software do PLC. A execução é otimizada. Muitas vezes, até a Luísa comentou que o operador tem que vir verificar alguma coisa aí no campo, e esse vai e vem, muitas vezes ele podia já adiantar o processo. E com o batch isso acontece, porque eu preciso verificar se a pressão, se a temperatura, se o nível chegou a um determinado valor, o programa faz isso, ele passa a etapa, ele avança a receita, e deixa para o operador o que é importante, que é o que é crítico, que é o que pode gerar um problema, que é o que pode ter um problema de qualidade ou segurança. Então, isso com essa otimização na execução, com carregamento automático, claro que não é só o programa do batch, mas sim todo um processo mecânico e elétrico de fazer a montagem lá, mas tudo isso integrado vai dar uma melhor performance na sua receita. A palavra do dia hoje é variabilidade, né? A gente ganha muito com isso. Até um caso que o Mauro, Fábio, o Mauro Gonzalez é especialista em resinas lá da AkzoNobel. Cara fora de série de trabalhar. E ele comentou que antes da nossa implementação, você tinha uma variabilidade muito alta no tempo. Você tinha lote que durava 15 horas, lote que durava 9, 10. E isso, além de todos os ganhos, você tem um ganho de previsibilidade também. O PCP consegue prever quando que vai sair o lote tal, consegue prometer melhor as suas datas para os consumidores. Então, a gente ganha com isso também, e segurança.
Então, vou ter uma redução na possibilidade de erro, ou mesmo algo intencional ou não intencional que pode vir a ter algum problema no nosso lote. E, lógico, carregamentos automáticos, reduz também a chance de exposição do operador a algum tipo de material que é tóxico ou coisa desse tipo. E a gente entra no nosso case da Dow. Esse case da Dow, na verdade agora chamada Corteva, foi um dos primeiros projetos que eu fiz integralmente, do começo ao fim, cuidando da parte elétrica, da automação e do startup. Né? O que eles tinham lá antes? Um sistema de receitas, como eu disse, que era tudo dentro do CLP. Eles tinham operação difícil. O operador, no caso deles, era crítico, mais crítico ainda. Em caso de uma queda de luz ou coisa desse tipo, o sistema bloqueava de uma forma que ele tinha que fazer o passo a passo na mão. O operador conhece de PDC, só para você ter uma noção, porque ele tinha que abrir o programa e forçar a abertura de válvula, forçar a ligação do motor. Questão de segurança também, eles também tinham esse problema de... o operador dependia... Na verdade, o operador fazia o que ele queria, entre aspas. O sistema não barrava ele. Então, muitas vezes, você tem que fazer um carregamento, o carregamento fica intertravado até o momento que ele é requisitado pela receita. Mas, sem isso, o operador podia ir lá fazer qualquer coisa, às vezes erroneamente, às vezes não, mas ficava disponível para ele fazer esse tipo de coisa. Então, a gente teve esse aumento na segurança do processo e na segurança do próprio operador. E como ficou? Então, atualmente, o sistema de criação, alteração de receitas ficou flexibilizado, o software ele é didático, o engenheiro de processo vai, altera o que precisa alterar, ele consegue fazer um controle de versionamento e liberação para processo. Enquanto você está trabalhando lá na receita, não terminou ainda, o operador nem enxerga que tem essa opção de produção. Assim que terminou, libera a produção, roda ela como um piloto, e aí a gente consegue ter esse cuidado. Operação didática. Então, como eu disse anteriormente, o operador mesmo veio falar, caramba, ficou muito legal trabalhar assim. Se eu pudesse trabalhar desde os meus 18 anos, como eu entrei aqui, no caso, eu tinha mais de 30 anos de experiência, no caso. E o mais importante para mim, até mais importante para eles, foi essa parte aqui das quedas de energia. Então, com o sistema BET, ele guarda o último passo, e coloca todos os equipamentos em parada segura, e, junto com as melhorias que nós implementamos por conta do BET, nós colocamos um toque SPI na aplicação. O toque SPI nós tínhamos um sistema standalone, a gente colocou um sistema de arquitetura distribuída, nós colocamos os nossos blocos. Na época, no 2011, não tinha nem esse nome, a gente deu um nome de padrão SPI para processo. Então, a gente tem blocos de válvula, motor, PID, tudo integrado com PLC supervisório, de criação automática. Então, foi a primeira versão do nosso software, foi nesse de 2011. Então, isso que eu falo que eu tenho um carinho especial por esse projeto na Dow. Então, aqui um exemplo de como era lá. Aqui é um pouco mais a parte gráfica, ficou com essa carinha aí. Aqui a parte de monitoramento de intertravamento é uma coisa importante que eles não tinham, davam uma falha, eles simplesmente não sabiam o que acontecia. Então, um dia eu estava lá e eu estava do lado programando alguma coisa e ele abriu a tela, olhou ali, viu que estava vermelho, bateu o rádio e falou, fecha tal válvula que ela está aberta. Fechou e continuou. Então, antigamente, ele teria um tempo de troubleshooting, às vezes até grande, dependendo da experiência do operador ainda, que é outra coisa que aqui melhora. Quanto mais otimizado, que todo mundo consiga operar numa mesma uniformidade, melhor para nós, e foi o que a gente conseguiu colocando o BET lá. Aqui é a tela de receitas. E a Corteva, nesses anos, ela tem caminhado, né, para um nível maior na automação. E agora, né, integrando ou indo em caminho da indústria 4.0. Em 2011, quando a gente chegou lá, eles tinham um sistema de supervisório do RS-32, standalone. Nós implementamos o Factory Talk View com rede distribuída e o Factory Talk Batch também. E, atualmente, a gente está partindo um projeto lá, onde a gente implementou o Team Manager, é uma parte muito interessante do gerenciamento de clientes, facilita muito o trabalho. E tudo virtualizado. A Ginomoto, esses dias, estavam aqui, e a gente conversou um pouco sobre BET, sobre se eles tinham, ou o que eles precisavam ter para chegar até nós, e ter assim, o que eles podiam fornecer para a gente montar um sistema em batelada para eles.
E não é porque não tem batch numa empresa que os caras não sabem fazer o produto, certo? Eles têm o seu procedimento, isso vai estar documentado de alguma forma, e eles vão passando para nós esses documentos. E a gente pega tudo isso, processa isso daí, entende, lê, digere, e disso vai sair as nossas receitas. Qual que é a ideia? Quando a gente pega um procedimento de receita de um cliente, e como que a gente separa isso em termos de batch, como a gente separa isso, programa isso com batch. Então, tem mistura no recipiente. Esse recipiente, o que para nós é? É uma unit. É onde o processo vai acontecer. É onde o produto vai ser transformado de um estágio a outro, de um material a outro. Um reator, um tanque de formulação. Isso tudo para a gente é unit. Eu vou ter a adição desses ingredientes aí. A gente sempre vai pegar e vai transformar em células. Como se a gente vai separa o processo em pedacinho por pedacinho, para ganhar flexibilidade na hora de fazer a receita. Então, cada um deles eu vou transformar numa phase. Essa phase vai ter parâmetros, essa phase vai ter um descritivo de funcionamento, e a gente vai montar numa receita dessa forma aqui, nessa ordem. E eu vou ter que misturar, eu vou fazer a agitação, e isso eu vou transformar no que a gente chama em batch de uma operation. Então, uma operation chamado liquids, ou liquid, para a gente guardar essa parte da unit. Continuando na receita, num outro recipiente, que eu vou chamar de unit 2, seria o quê? 2 tanques de formulação, um reator e um tanque de formulação, vai fazer uma parte intermediária do processo, e depois integrar os dois. Novamente, eu vou pegar todas as adições que vão acontecer. Isso pode ter incluso controles, transferências, agitação. Acrescentar os ingredientes aos líquidos. Agora, essa parte é mais importante. Acrescentar os líquidos aos secos. Em batch, a gente chama isso de uma integração entre units. A gente pode fazer isso via outra phase, a gente pode fazer isso via message interna entre as units. E eu vou fazer o quê? Eu vou ter, dentro da minha Unit 1, eu vou ter que me preparar para receber o produto que eu emito da Unit 2. Tudo que eu estou mostrando aqui não é mais o profissional de automação que vai fazer depois, né, que isso está lá rodando. Qualquer alteração, qualquer caixinha que ele precise mudar de posição, é o engenheiro de processo que faz. E depois de receber, eu vou agitar mais um pouco, para chegar no ponto da massa. Em resinas acrílicas e qualquer resina, você vai chegar na viscosidade. E transferir. E, por fim, eu vou pegar uma minha outra unit. Ele pode ser um tanque de diluição, que é o caso lá de várias resinas, de vários processos de resina. E tem essas outras phases aqui. No fim, o que a gente faz? A gente pega toda a receita dele, com todas as nuances, todos os parâmetros, e transforma num mar de caixinhas. Ordena aquilo, e vamos ter aí essa nova versão de receita falando em batch, não falando mais em materiais e tudo. Então, o que isso ajudou neles no processo deles? O tempo de processo melhorou, a flexibilidade melhorou. Pontos que eles falaram que gostaram muito foi que a partida foi rápida, porque todas essas receitas, eles têm 12, 13 materiais rodando hoje. Tudo foi testado, tudo aqui no nosso TAF, simulado. E é isso aqui. Qualquer dúvida pode entrar em contato.